Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, hein? E hoje, né, terça-feira, que dia é hoje? 4 de maio de 2020. Hoje vamos começar as nossas aulas. Mas antes de começar as aulas, né, as nossas atividades, vamos fazer uma oração para que Deus abençoe o nosso dia, a nossa tarde. Combinado? Eu oro daqui e você ora daí. Então vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, por essa aula, por cada um que está aqui, né? Por cada um que está em casa orando. Senhor Jesus, abençoe a nossa semana de aula. Abençoe, Pai, o papai, a mamãe, toda a nossa família. Que seja uma semana repleta de bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Então agora que nós já fizemos a nossa oração, vamos agora começar as nossas atividades, né? E a nossa disciplina de agora é História. E a nossa aula de hoje está na página 249, 250 e 251. Vamos lá? O Brasil de Engenhos, né? O que tá falando, né? Brasil de Engenhos. A partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar. E como o açúcar era muito raro nessa época, né? A cana-de-açúcar era vendida por um preço elevado, muito alto, porque era algo raro de se acontecer. E aí, a partir disso, foi desenvolvida uma economia na colônia. E vocês sabiam que o Brasil foi colônia de Portugal durante 300 anos? Isso mesmo. E você sabe o que é uma colônia? Então vamos lá ver o que é uma colônia? Aqui no seu livro aqui de amarelinho está explicando o que é uma colônia. Vamos lá? Uma colônia é um território que é ocupado e administrado por outros países. Então, colônia é um território ocupado, né, por outros países. E assim como eu falei, o Brasil foi colônia durante 300 anos, né? Foi colônia de Portugal. Portugal que administrava o Brasil. Na época, né, que eles produziam cana-de-açúcar, que era a principal economia, né, dessa colônia. E lá mais embaixo, ó, no seu livro, na página 249, tem uma figura, que é as etapas de produção de açúcar em um engenho. Aquarela produzida por Franz Post em 1640. Então aqui, ó, são as etapas de produção desse açúcar. É um engenho, né, como eles produziam. E aí, através dessa produção, como eles só tinham uma fonte de renda, né, só tinham como produzir o açúcar, né, essa terra se tornou monocultura. O que é monocultura? É o cultivo da cana para a produção de açúcar. Foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Então, por ela ser só essa atividade agrícola, ela se tornou monocultura. Mas lembre bem, crianças, essa atividade monocultura, né, pode gerar vários problemas, como o desgaste do solo e a dependência comercial com os outros países, né? Então, depois você pesquisa para mim, né, sobre essa atividade monocultura na internet, para você ficar por dentro, saber mais dessas coisas. E aí, a partir dessa atividade de engenho da cana-de-açúcar para produzir o açúcar, começou, né, a escravidão. Que aí veio a mão de obra africana, que foi a escravidão. Vocês sabem o que é escravidão? Escravidão é quando a pessoa trabalha, não recebe salário, as condições de trabalho são precárias, né? Eles não têm comida, a carga horária, eles trabalham de dia, trabalham de noite, né? E aí, a partir desse engenho, começou a escravidão.
E a escravidão veio através da mão de obra africana, como está escrito aqui, né, no seu livro, na página 250. E a escravidão no Brasil, né, era um regime de trabalho que uma pessoa se torna propriedade de outra, exercendo tarefas em condições de exploração e violência. Então, foi tudo que eu expliquei, né? Então, as pessoas compravam, né, os africanos, e eles se tornavam empregados, escravos deles. Não recebiam, as condições eram precárias, eles apanhavam, e com isso começou a escravidão no Brasil. Só que pouco mais à frente, né, você pode perceber, os escravos começaram a lutar, né, a reivindicar, que aí começou as lutas e resistências, né, deles. O que eles faziam? Os africanos resistiam à escravidão de várias formas. Por exemplo, quebrando as ferramentas que eles trabalhavam, eles colocavam fogo, ó, nas lavouras para não precisar fazer colheita, né? Então, muitos deles também fugiam para o interior das matas, onde formavam comunidades chamadas quilombos. Nos quilombos, essas pessoas cultivavam o próprio alimento e podiam manifestar livremente sua cultura e origem. Então foi a partir, né, desse engenho, dessa colônia, que surgiu a mão de obra africana, que vieram os escravos. E eles reivindicaram, né, porque eles sofriam muito, eram propriedade de outras pessoas, e aí eles lutavam, incendiavam as lavouras e tudo isso que eu falei. E na página 251 tem uma atividade, você vai fazer essa atividade para mim, que tem a ver com o nosso texto da página 249 e 250. E depois, na próxima aula, eu faço a correção. Combinado? Um beijo e até a nossa próxima aula de história.